Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante: como a história de Deus pode te fazer mais historiador e profeta. Você já parou para pensar que a Bíblia é o livro mais antigo e mais atual do mundo? Que ela conta a história de Deus desde a criação até a consumação de todas as coisas. Que ela revela o plano de Deus para a salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Que ela nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus e a esperar pela sua vinda gloriosa. Pois é, a Bíblia é tudo isso e muito mais. Ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que tem o poder de transformar as nossas vidas. Mas como podemos aproveitar ao máximo esse tesouro que Deus nos deu? Como podemos entender melhor a história de Deus e o seu propósito para nós? Como podemos ser mais fiéis ao seu chamado e mais preparados para o seu retorno? É isso que eu quero compartilhar com vocês neste vídeo, usando alguns exemplos da própria Bíblia e algumas dicas práticas para o nosso dia a dia. Fique comigo até o final e não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Vamos juntos! A primeira coisa que eu quero dizer é que a história de Deus é a nossa história. Nós fazemos parte do plano de Deus desde o início. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, nos deu a vida, o domínio sobre a terra, e nos amou com um amor eterno. Ele também nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre obedecer ou desobedecer a Ele. Infelizmente, nós escolhemos o caminho da rebelião, do pecado, da morte. Nós nos afastamos de Deus e quebramos a comunhão com Ele. Mas Deus não desistiu de nós. Ele continuou a nos amar e a nos buscar. Ele enviou os seus profetas para nos alertar, nos corrigir, nos consolar, nos anunciar a sua graça e a sua justiça. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos reconciliar com Ele, para nos dar a vida eterna. Ele enviou o seu Espírito, para nos guiar, nos ensinar, nos capacitar, nos selar para o dia da redenção. Ele nos chamou para sermos o seu povo, a sua igreja, o seu corpo, a sua noiva. Ele nos prometeu que voltaria para nos buscar, para nos levar para o seu reino, para nos dar a glória. Essa é a história de Deus. Essa é a nossa história. Mas como podemos conhecer melhor essa história? Como podemos aprender mais sobre o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará? A resposta é simples: lendo a Bíblia. A Bíblia é o registro fiel e verdadeiro da história de Deus. Ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história de Deus desde a criação até a vinda de Jesus. O Novo Testamento conta a história de Jesus e da sua igreja até a sua segunda vinda. A Bíblia é composta por 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, em um período de mais de 1500 anos, em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. A Bíblia é um livro único, diverso, complexo, mas também harmonioso, coerente, revelador. A Bíblia é a palavra de Deus, que fala ao nosso coração, que ilumina nossa mente, que renova nossa fé, que muda a nossa vida. Mas como podemos ler a Bíblia de forma eficaz? Como podemos entender o seu significado e aplicar a sua mensagem? Eu quero te dar algumas dicas que podem te ajudar nessa tarefa. A primeira dica é: ore antes de ler a Bíblia. Peça a Deus que abra os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração, para que você possa receber a sua palavra com humildade, com atenção, com disposição. Peça ao Espírito Santo que te ensine, que te explique, que te revele, que te inspire, que te transforme. A Bíblia não é um livro comum, que se lê com a razão humana. A Bíblia é um livro espiritual, que se lê com a revelação divina. Por isso, precisamos da ajuda de Deus para compreendê-la e vivê-la. A segunda dica é: leia a Bíblia com regularidade. Estabeleça um hábito, um plano, uma meta, de ler a Bíblia todos os dias, ou pelo menos com frequência. Não deixe a Bíblia pegar poeira na sua estante, na sua mesa, no seu celular. Abra a Bíblia, leia a Bíblia,
medite na Bíblia, memorize a Bíblia, pratique a Bíblia. A Bíblia é o alimento da nossa alma, o remédio para os nossos males, o escudo para as nossas lutas, a espada para as nossas vitórias, a lâmpada para os nossos passos, a bússola para o nosso rumo. A Bíblia é a voz de Deus, que nos fala, que nos orienta, que nos conforta, que nos desafia, que nos corrige, que nos abençoa. Não negligencie a Bíblia, não despreze a Bíblia, não ignore a Bíblia. Ame a Bíblia, estude a Bíblia, obedeça a Bíblia. A terceira dica é: leia a Bíblia com contexto. Procure saber quem escreveu o livro, para quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, por que escreveu, como escreveu. Procure saber o gênero literário do livro, o estilo do autor, o propósito da obra, o tema central, a estrutura geral, os pontos principais. Procure saber o que o texto dizia para os seus destinatários originais, o que ele diz para nós hoje, o que ele revela sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre o futuro. Procure saber o que o texto exige de nós, em termos de fé, de arrependimento, de obediência, de amor, de serviço, de esperança. Procure saber o que o texto tem a ver com Jesus, com o Evangelho, com o reino de Deus, com a glória de Deus. Leia a Bíblia com contexto, com critério, com cuidado, com discernimento, com sabedoria. A quarta dica é: leia a Bíblia com comunhão. Não leia a Bíblia sozinho, isolado, fechado, orgulhoso. Leia a Bíblia com outros irmãos, com outros cristãos, com outros discípulos. Participe de um grupo pequeno, de uma célula, de uma classe, de um estudo bíblico, de uma escola dominical, de um culto, de uma conferência, de um seminário, de um curso, de um retiro, de uma viagem missionária. Compartilhe as suas dúvidas, as suas descobertas, as suas experiências, as suas aplicações, as suas orações, as suas alegrias, as suas dificuldades, as suas vitórias, as suas derrotas. Ouça os outros, aprenda com os outros, ensine os outros, ajude os outros, ore pelos outros, ame os outros. A Bíblia não é um livro individualista, que se lê para si mesmo. A Bíblia é um livro comunitário, que se lê para edificar o corpo de Cristo. Por isso, precisamos da comunhão dos santos para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. A quinta e última dica é: leia a Bíblia com missão. Não leia a Bíblia apenas para se informar, para se satisfazer, para se orgulhar, para se defender, para se justificar, para se condenar. Leia a Bíblia para se transformar, para se santificar, para se capacitar, para se enviar, para se doar, para se multiplicar. Leia a Bíblia com o propósito de cumprir a missão de Deus, de fazer discípulos de todas as nações, de pregar o Evangelho a toda criatura, de testemunhar de Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Leia a Bíblia com a visão de ver o reino de Deus avançar, de ver a igreja de Deus crescer, de ver a glória de Deus manifesta, de ver a vontade de Deus realizada. A Bíblia não é um livro egoísta, que se lê para se guardar. A Bíblia é um livro generoso, que se lê para se compartilhar. Por isso, precisamos da missão de Deus para sermos luz do mundo e sal da terra. Essas são as minhas dicas para você ler a Bíblia de forma eficaz e aproveitar ao máximo a história de Deus. Mas eu quero te dizer mais uma coisa: ler a Bíblia não é apenas um dever, uma obrigação, uma disciplina. Ler a Bíblia é um prazer, uma alegria, uma paixão. Ler a Bíblia é um privilégio, uma graça, um presente. Ler a Bíblia é um encontro, uma comunhão, uma intimidade. Ler a Bíblia é conhecer a Deus, amar a Deus, adorar a Deus. Ler a Bíblia é viver a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus. E é por isso que eu quero te fazer um convite: leia a Bíblia comigo. Vamos juntos mergulhar na história de Deus e descobrir como ela pode nos fazer mais historiadores e profetas. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te fortaleça, te inspire, te alegre, te multiplique, te capacite, te use, e te faça mais cientista e pesquisador. Amém. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário,
o seu compartilhamento e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Fique com Deus. Amém.